bem, pessoal? Estamos aqui com mais um Diálogos aqui no meu canal. Antes da gente entrar no nosso tema do dia de hoje, eu quero convidar todos vocês a... ficou preto de novo porque eu me esqueço que o verde dá chroma key, mas enfim, a capa é verde, é mais bonita que isso que vocês estão vendo, mas a partir de 1º de maio estaremos lendo toda a saga do Tempo e Vento junto no grupo Lendo Lento. O link está aqui para vocês entrarem, basta participar como contribuinte aqui do canal a partir de R$10 por mês, e a gente vai passar os próximos 14 meses, a partir de 1º de maio, lendo O Tempo e Vento, os 2 primeiros meses, o Continente Volume 1. Vem com a gente, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu leio e releio esse livro desde que eu tinha uns 12, 13, 14 anos. A cada 2 anos eu releio toda a saga do Tempo e Vento. Eu já tô com quase 40, então já faz bastante tempo. E é a primeira experiência que eu vou ler ele de forma coletiva, então vem com a gente. Hoje a gente vai falar sobre este fenômeno que eu venho chamando de todavieação das capas, que para mim é um problema de crise estética que a gente está tendo no mercado editorial brasileiro. Mas não deixa de ser uma continuação ainda dessas reflexões que a gente está trazendo, não só eu, tá? O Rodrigão do canal 1002, Arsenal Books, Biblioteca Bruta e outros influenciadores, a gente está conversando sobre, ainda repercutindo aquela entrevista da diretora da editora Record, na qual ela diz que o público-alvo dela são as mulheres, desde as capas aos livros que eles escolhem, ao mesmo tempo que um mês depois ela veio a público reclamar que homens leem menos, um troço que não bate, porque, né, se tu tá produzindo material para uma pessoa, é essa pessoa que vai comprar. Então eles estão fazendo lá a Biblioteca da Empatia, e é tema para outro vídeo ainda, a gente já conversou um pouco sobre isso no vídeo passado, mas hoje eu queria conversar com vocês sobre isso que eu tenho chamado de fenômeno da todavieação das capas, e eu já vou explicar esse termo, que para mim não passa de uma crise estética que a gente está vendo no momento. Né? Mas antes preciso me apresentar, né? Meu nome é Rodrigo Tavares, eu sou escritor regional contemporâneo, faço literatura regionalista nos dias de hoje, e tenho este canal aqui para a gente refletir sobre literatura, falar sobre livros, resenhas, mas também sobre o mercado literário, que é muito importante. Já vou pedir para vocês seguirem as minhas redes sociais, está aqui embaixo. E óbvio, não posso deixar de pedir para vocês, desde já, que curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, mande para seus amigos, porque a gente finalmente conseguiu chegar a 1000 inscritos aqui no canal, mas eu preciso de vocês para que a gente continue crescendo e conquistando mais gente para essa comunidade, para a gente conversar junto sobre literatura. Em algum momento, pessoal, o mercado editorial brasileiro percebeu, e isso é um fato, tá? Uma verdade, que mulheres leem mais que homens. Tá? Não sei por que isso acontece aqui no Brasil, e o meu amigo lá, o Diego do Biblioteca Bruta, ele faz uma análise bem profunda sobre isso. Eu vou deixar o vídeo ou aqui nos cardzinhos, ou vou encaminhar para vocês aqui nos links. É um vídeo muito interessante que ele fala de vários fenômenos sociológicos que talvez colaborem com essa questão do homem ler menos que as mulheres, tá? Isso aí, para mim, também é um assunto esperado, porque eu concordo e é uma verdade. Mas as editoras acabaram, em razão disso, focando a sua comunicação para as mulheres. E quando a gente decide fazer um marketing focado numa coisa, a gente vai alcançar aquela coisa, né? Então, o tema de hoje é mais no sentido de uma crise estética que eu tenho visto, e acho que influencia nessa questão de afastar um pouco os homens, mas não só, tá? Eu, enquanto escritor, enquanto leitor, eu acho que a gente está num momento com as capas mais feias desde que eu comecei a ler, tá? Porque tem umas capas dos anos 70 ali horrorosas, né? Harold Robbins da vida. Mas ali desde os anos, vamos dizer, 2000, 90 pra frente, eu acredito que a gente está enfrentando um problema de crise estética, né? A gente tem as capas mais feias produzidas no país nos últimos, sei lá, quase 30 anos. E eu vou trazer para vocês um dos fenômenos que eu acho que colaborou bastante com isso. A editora Todavia surgiu ali na metade dos anos 2010, oriunda de ex-editores da Companhia das Letras, inclusive financiados por um banco. Eles criaram uma editora nova, com uma linguagem diferente, e essa editora, pelo menos no meio intelectual, no meio literário, ela chegando, tá? E aí eu vou trazer para vocês um livro que é um exemplo dos que chegaram neste momento, ó, Torturado, do meu amigo Itamar Vieira Júnior, né? É um escritor que eu gosto bastante. Sei que muitos de vocês aí vão reclamar por causa das temáticas, etc, etc, mas ele é um grande escritor. Eu recomendo fortemente que vocês conheçam a obra dele. Mas eu não estou trazendo aqui para falar da obra do Itamar, tá? Estou trazendo por quê? Para exemplificar o que a Todavia fez. Ela criou um conceito novo, assim, tipo as capas chapadonas, tá? Muitas capas com tons pastéis,
e apenas poucas imagens de desenho feio, né, gente? Desenho vetorial, assim, mal feito, que, sei lá, uma criança faria no Paint. Então, a gente tem que funciona aqui no Torturado, tá? Mas o problema é que as outras editoras e a própria, todavia, replicam isso até hoje. Daqui pra frente, tudo vem em tons pastéis e capa vetoriadas. Se o autor for negro, então vai ter sempre uma mulher ou um homem negro, uma cara gigante negra na capa, como se a cor do personagem fosse muito mais importante que a narrativa que a história apresenta e essas coisas. E a Todavia veio com outras ideias, tá? Na época, olha só, vocês vão ver que a capa da Todavia é uma capa meio fosca, ó, ela não brilha. Por que isso, gente? Porque a Todavia, ela imprime no que os outros livros usam essa parte de dentro, ó. Essa parte brilhosa, que normalmente é a capa, meu livro autografado, que Bibliotamar, normalmente essa parte aqui brilhosa é a capa, e a parte de dentro era aquele papel mais poroso, né, que é mais áspero. E por que a Todavia fez isso? Na época eles lançaram esses livros e disseram, olha, a gente quer livros com cara de livros lidos. Então, realmente, quando tu tá com essa parte porosa, ela pega a sujeira da mão, ela dobra mais e fica marcada, etc, etc. Mas o conceito era legal. Tipo, quero livros com cara de livros lidos. Inclusive, isso aí me pegou. O Ainda que a Terra se Abra, a primeira e a segunda impressão são na parte de dentro. Mas a gente notou que os leitores ficavam com os livros todo cortado, destruído. Então, agora a terceira edição a gente imprimiu do formato mais tradicional. Por quê? Porque eu também quero livro lido, mas eu quero livro que dure, tá? Que o teu filho possa ler depois, que o teu neto possa ler depois. Eu quero que o meu livro passe as gerações e não que ele acabe porque tá todo amassado, estragado, esgualepado em 2, 3 anos de uso. Então a gente acabou mudando o nosso conceito e Todavia não mudou. Não tem nada a ver com isso, tá? Mas o que a gente tá falando? Cores pastéis, rosinhas, desenhos um pouquinho feios e que talvez agrade o público feminino, não sei. Mas não, o problema é que a Todavia criou tendência, tá, gente? E não ficou só nela. Então vou trazer alguns outros livros aqui. Os da Mariana Henriques, eu não tô com nenhum na mão, vou botar as capas brasileiras e as capas argentinas, tá? Vocês vão ver que as capas argentinas pegam o clima da história, né? As histórias são meio dark, são escuras, horror, terror, coisas do cotidiano, mas são livros normalmente pesados. E esse é o próprio clima meio gótico da escritora influencia nas capas na Argentina. No Brasil, temos capas infantiloides lançadas pela Intrínseca, também nessa parte grossa da capa. Femininas, eu não gosto de dizer capas femininas porque tipo, parece que eu estou dizendo que as coisas femininas são feias, né? E acredito que não. Mas são capas que algum ser maluco que trabalha no marketing das editoras entende que seriam capas que agradam o público feminino. Vamos falar assim, provavelmente... Uma menina, pelo verde, um cara, pelo rosa, pensam nessa DTS. Vou cortar esse trecho porque eu vou me pensar. Mas enfim, acho que deu para vocês entenderem a diferença de uma capa que provavelmente foi pensada pela autora, uma capa mais densa, mais dark, e as capas brasileiras que as gênias das editoras nacionais estão achando que agradam o público feminino. Só que esse ponto de vista, como eu disse, saiu da editora Todavia e todaviazou todas as nossas editoras. Vou trazer mais alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui a capa original do Meridiano de Sangue, livro de Cormac McCarthy, livro maravilhoso. Eu acho que eu já falei sobre ele em algum vídeo aqui. E vou mostrar para vocês aqui a capa atual, a capa amarela e rosa, também com essa ilustração feita em vetor. Não é tão, entre aspas, femininas, mas segue esse padrão de pouca ilustração. Feio, né, gente? Isso aqui é uma capa muito mais interessante. E veja bem, a capa ela ainda utilizava aquele conceito antigo da Alfaguara, que todas as capas tinham esse Lzinho, mas mesmo assim se mantinha um quê mais elegante, mais artístico nesta capa. Vou trazer aqui uma outra capa que saiu pela Instante, para vocês verem que é de várias editoras, tá? Tenho aqui A Muralha, de Diná Silveira Queiroz. Essa aqui, bom, se vocês disserem que isso aqui não é para ser uma capa feminininha, de mulherzinhas e bonitinhas, aí a gente vai... Olha só, primeiro, o tom, né? Tons pastéis, que é o que o pessoal tá fazendo direto agora. Fora a questão dos tons pastéis, né? Senhorinhas ali do século passado, etc, etc. E aí eu quero que vocês vejam a capa antiga desse livro, que era, pelo visto, inspirada na TV, da minissérie da TV Globo, que falava da muralha, quando eles chegaram aqui no Brasil e enxergavam aquela muralha de mato. E a gente tem esta capa toda aviasada, poder da Todavia de influenciar e feminilizar essas capas. Então, também acho, com todo respeito, a capa antiga muito mais bonita.
Vou trazer um que me dói bastante, porque é uma grande amiga, eu gosto muito dela. Mas tenho aqui A Casa das Sete Mulheres, a capa original lá de 2002, com um quadro clássico aqui da Revolução Farroupilha, uma capa sóbria, que os olhares das mulheres aqui em cima. E a gente tem esta capa que já saiu pela Bertrand do Brasil, ah, bem mais bonita que essas que eu mostrei da Todavia, tá? Com umas ilustrações de um cara muito bom, mas ainda assim chapada, uma cor só, um detalhe em ilustração. Ah, esta aqui, com toda certeza, é uma capa mais bonita. Além disso, pessoal, vou dar mais um outro exemplo. A gente tem literatura policial, muito pouco livro no Brasil, tá? E aí a gente tem todo um exemplo da literatura policial antiga, mas eu vou trazer aqui algumas capinhas da coleção negra, que eram também capa simples, preta, chapada, então vamos dizer mais ou menos no que está na moda hoje, mas com ilustrações bonitas, com ilustrações com referências à história que estava sendo contada. E aí agora a editora Intrínseca, também neste modelo Todavia de Ser, lança Slow Horses, isso aqui é verde também, mas né, como eu já falei para vocês, o chroma key, não sei porque que pega isso. Slow Horses, que é o livro que inspirou a série da Apple TV, veio neste mesmo formato do... Olha lá, que coincidência, né? Meio parecido com Itamar Vieira Júnior. Capa tom pastel, ilustração feita em vetor, coisa feia, seguindo a modinha. Vou deixar para vocês aqui a capa americana também, para vocês compararem, que tem muito mais a ver talvez com a pegada da série ou com a pegada do livro, mas né, no Brasil a gente está contaminado pela toda a aviação do design das capas. Tem outros exemplos aqui, vou botar também um livro Pó de Parede, da Carol Ben-Simon, que saiu originalmente ali pela Dublinense, e com uma capa sóbria, bonita, elegante, e depois a Dublinense relançou este livro, teve a bendita ideia de fazer um rebranding de todas as suas capas para trazer para o contexto atual, então contratou uma ilustradora para refazer tudo nesse formato de agora. Vocês podem ver com seus próprios olhos que a capa atual é bem mais feia, menos elegante que a capa antiga. Então, gente, o buraco é muito mais embaixo. A gente não tem apenas problemas de editoras que escolhem livros errados, mas a gente tem todo um problema de branding, de design gráfico, de linguagem visual, que as editoras estão escolhendo paletas femininas, com muitas aspas, tá, pessoal? Mas é o jeito que a editora da Record tratou isso aqui na matéria, por isso que a gente está reproduzindo. Mas enfim, a gente está enfeiando os livros no país. Aí tu quer que um cara entre numa livraria, desavisado, vai começar a ler, e ele chega lá e só tem livros rosinhas, beges, amarelinho, azul calcinha, com ilustrações de gosto duvidoso na capa. Ele entra ali e diz, não, isso aqui não se comunica comigo. Não. Ele vai procurar um negócio policial, uma estante policial na livraria. Não vai ter uma estante policial. Vai ter estante literatura africana, literatura norueguesa, leia mulheres, tipo, gênero, o que as pessoas estão escrevendo não importa. Importa o país, importa a cor, importa a raça, importa o sexo. Mas o tema do livro tu não consegue mais achar. Porque os donos das livrarias estão separando as pessoas pela origem dos autores, pela cor dos autores, sei lá, pela política dos autores, mas não pelo gênero literário. Então tá dificultando quem não é um leitor assíduo a cruzar essa porteira, cruzar essa entrada de uma livraria e achar um livro interessante para ler. Eu tenho todos esses livros aqui em casa, vocês viram, né? Por quê? Porque pra mim pouco me importa se o autor é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é gay, se é hétero. Mas a gente sabe que o homem lê menos no país, então quem sabe a gente não facilita um jeitinho da gente chamar essas pessoas para perto da gente, para leitura, né, pessoal? Eu espero que ninguém leve a mal essa comparação, nenhum autor de um livro citado fique ofendido porque a capa eu não gostei porque é gosto pessoal, mas estou analisando o mercado. E também espero que a Todavia não fique braba comigo, tá? Porque eu admiro muito a editora Todavia. Acho que eles fazem um belíssimo trabalho. Gostaria sim de ser publicado por eles, ou pela Companhia das Letras, ou pela Intrínseca, ou por qualquer uma dessas que eu citei aqui. Mas eu sei que o momento... Eu não produzo literatura militante, não produzo literatura pedagógica, sou homem branco hétero de 40 anos e estou numa posição de entendimentos de vida, de política, mais conservadora. Então é óbvio
que eu não me aproximo tanto do que eles estão procurando hoje em dia. Mas eu preciso dizer um negócio pra vocês. Isso aqui é mercado, gente. E os gostinhos de agora podem não ser os gostinhos de amanhã. A mesma Record que hoje fala em literatura feminina, em capas para mulheres, que é a mesma que publicava o Olavo de Carvalho em 2016. Então, se eu tiver meus livros vendidos para cinema, se fizer sucesso no independente do modo absurdo, pouco importa se eu sou branco, hétero, conservador ou qualquer coisa do tipo, eles vão lá e vão me chamar. Então, é isso, pessoal. Não esqueçam que literatura também é mercado e os donos das editoras que estão dizendo que estão lançando tais e tais livros por causas, na verdade, eles querem o dinheirinho de vocês e nada errado, né? Todos queremos. Um abraço e até a próxima.